Paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Estamos começando aqui mais um podcast, pela graça do Senhor Jesus, lição de número 3, que tem como título O Semeador e a Sua Semente. Estamos felizes de estar aqui mais uma vez para falar sobre a palavra do Senhor. É sempre bom quando a gente se reúne, né, para falar sobre aquilo que o Senhor tem feito, aquilo que Ele falou na Sua palavra. E para você que está assistindo a primeira vez esse podcast, meu nome é Daniel, eu sou professor ali da classe de adolescentes do Templo Central e estou com o privilégio de estar ladeado de duas grandes psicólogas, professora Thaís, professora Gedídia, a quem saúdo com a paz do Senhor e gostaria que elas também se apresentassem. Pai do Senhor, Thaís, Pai do Senhor, Gedídia. Pai do Senhor, meu nome é Thaís, como o Daniel já falou, também sou professora de adolescentes. No tempo Pai Senhor, isso, Pai Senhor, meu nome é Gelídia, sou grata a Deus também por estar aqui, pertinho dessas duas pessoas preciosas, e sou professora de escola dominical e psicóloga também. Glória a Deus, uma bênção contar com duas excelentes profissionais aqui, né, para falar conosco, com um tema tão importante, né, que é a parábola do semeador, um tema não só importante, mas também bastante conhecido dentre as parábolas de Jesus. Eu já gostaria de perguntar para a professora Gedídia e depois para a professora Thaís quais foram as impressões iniciais que elas tiveram ao estudar essa lição, estudar a revista, pesquisar. Professora Gedídia, o que é que você achou sobre essa lição, expressões iniciais? Isso, a gente está dando continuidade a um processo de aprendizagem bem bacana, que são as parábolas, né? Hoje a gente vai adentrar aí na parábola do semeador e o contexto da leitura das parábolas e do entendimento, né, das parábolas tem a riqueza e os vieses, né, gente? Porque parábola tem isso. E na nossa cultura, né, cultura cristã, a gente tem que preservar aí a interpretação bíblica. Então, Exatamente. Uma das coisas que está saltando sempre para mim nas lições é o cuidado, professor, que nós temos que ter com a interpretação bíblica, né? O contexto. Exato. E tudo mais que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Amém, glória a Deus. Professora Thaís, quais foram as impressões que você teve, as expressões iniciais? As minhas impressões sobre essa lição, né, eu vejo que traz muito a questão do valor da palavra de Deus, né, do aluno entender sobre o valor, do poder transformador da palavra de Deus, né. Então, assim, a gente vai basicamente se debruçar nisso aí, né, durante o conteúdo dessa lição e mostrar realmente o que a semente, né, quando cai em terra boa, deve causar, né, na vida do crente. Amém, glória a Deus. E não custa lembrar, né, amado professor, que você é professor e que está nos escutando, que é sempre importante, né, nesse início de aula, sempre perguntar como é que o aluno está, como é que foi a semana do aluno, né, perguntar ao aluno se tem ali algum pedido de oração. Esse contato, essa interação inicial com o aluno no início da aula é sempre muito importante, né, até como uma forma também de quebrar o gelo durante a aula, né, para a aula até fluir de uma maneira mais tranquila, né? Isso, professor Daniel, assim, e é legal também a gente lembrar do perfil do seu aluno, né, professor? São adolescentes que precisam realmente desse vínculo bem estabelecido com o professor, porque estão numa fase de transição, né? Estão numa fase de descobertas, estão numa fase de influências, né? E é importante você, professor, também se inteirar e lembrar disso, que o seu aluno precisa de você como referência, como o mestre das parábolas nós temos, né? Você como mestre aí na escola dominical também ser essa referência. Exatamente. Isso. E eu estava até lembrando, viu, professores, que não tinha nem planejado falar isso agora, mas semana passada, não me lembro o dia, uma aluna minha da escola dominical veio falar comigo no WhatsApp pedindo oração. Inclusive, ela não é aluna da minha sala, ela já mudou, tá na sala do juvenis. Do juvenis, que ela acho que tem 17 anos. E ela pediu oração.
e disse que estava passando por alguns problemas e pediu oração. E eu falei que, eu não perguntei o que se tratava, mas falei que ia orar por ela, né? E isso mostra uma conexão, né? Que está transpondo a sala de aula, né? Quando o aluno ele te vê como uma referência, como uma pessoa que pode contar. Então é sempre importante você ser muito além do que um professor, você ser um verdadeiro irmão para o seu aluno. O que você é, né? Você é um irmão. São irmãos Thaís nossos quer que estão falar? ali. Thaís? Não. Não, Pode ir, Thaís. eu ia dizer que, concordando com o que Daniel está falando, é muito importante que você realmente dê essa abertura para o aluno, né? Porque às vezes ele pode se sentir um pouco recuado, não se sentir muito à vontade, e até durante as aulas, a sua postura em dar aula, isso já dá uma abertura ou não. Por exemplo, se você sorri para o seu aluno, se você chama ele pelo nome dele e começa ali cativando, né? Ele começam a se sentir mais à vontade com você, até tirar uma brincadeira de uma forma saudável com cada um deles, para eles sentirem, quebrar o gelo e sentir essa abertura para poder falar com você sobre qualquer coisa, né? Desabafar. A gente sabe que às vezes os pais dentro de casa às vezes não dão a atenção devida, né? Exatamente. Também não são E todos. um dos sentidos, né, da escola dominical é esse, gente, é porque existe o conteúdo adequado a cada faixa etária. É diferente de uma pregação, é diferente de um estudo Perfeito. bíblico na nave da igreja. A escola Isso. bíblica ela foi feita, professor, para você estar focado na faixa etária do seu aluno. Então, não deixe de fazer Exatamente. isso, combinado? Isso. Então, não deixe, pegue essas dicas didáticas que a própria qualidade da sua aula, professor, professora, vai melhorar com toda certeza. Estabeleça esse vínculo com o seu aluno, né? Mas, já entrando aqui na nossa lição de número 3 tem como título O Semeador e a Sua Semente, tem como texto bíblico no o livro de Mateus, capítulo 13, do versículo 1 a 9, né? Inclusive, a gente aconselha que nessas leituras iniciais, é interessante que o professor faça uma leitura participativa com os alunos, cada um lê um versículo, né? Já para começar a interação, já para começar esse quebra-gelo, né? E nós temos como tópico primeiro o semeador e a semente, né? Eu já gostaria de antemão de perguntar para a professora Gedídia. Professora Gedídia, quem seria esse semeador que a palavra nos fala? Isso, a resposta está aí na lição, né? O semeador é quem prega a palavra, né? A gente já pode entender aí o quão é importante, pode falar para o nosso aluno, né, professor, o quão é importante a gente se posicionar, né, diante da palavra de Deus e se entender que o ser semeador faz parte, né, faz parte da nossa missão diante de Deus, né, do propósito que Ele tem para nós. E essa coisa de você ser professor e de você também entender que o seu papel é fazer discípulos também, né? Você tem que ser o semeador também, né? Enquanto professor, você semeia ali os ensinos, a palavra de Deus através das lições bíblicas, através da Bíblia, né? E é isso. Respondi a Isso. pergunta. Inclusive, a missão de todo crente é justamente semear, né? O semeador aí é, faz alusão a todos que carregam a palavra de Deus e vão disseminar essa palavra, né? Perfeitamente. E É, ir por todo nós, mundo e pregar o evangelho a toda isso, criatura, né? exatamente. E você, como professor, você está cumprindo também com esse ID, porque você está fazendo parte do desenvolvimento dos adolescentes, né, Isso. cristãos. Então, também faz parte desse ID. Também aquele que sai às praças e prega. A gente tem que cuidar do início, né, de trazer pessoas que conheçam a palavra de Deus, né, sair espalhando a semente, né, e dependendo de qual coração caia, né, Exatamente. que vem para a igreja, a gente tem que cuidar delas, né, no seu crescimento, no seu desenvolvimento também espiritual. Eu destaquei aqui algumas palavras-chave nesse trecho da lição, que discípulo, que a gente já vem comentando, né? Porque se a gente for atrás do sentido da palavra discípulo, professor, se você procurar no dicionário
também teológico, você vai ver quão rico é você entender o que é discipular e ser discípulo, né? É o seguidor, é o admirador, né? Daquele processo de ensino. Outra palavra que eu destaquei foi oportunidades, como Thaís acabou de falar. Nós temos que aproveitar todas as circunstâncias, né? Cada fala do seu aluno, cada respirada. Às vezes eu faço isso em sala, eu olho e às vezes a expressão, parece que fulano não dormiu hoje, vamos acordar aí que a gente agora vai ler o livro de Mateus, né? Parece que não tomou café da manhã, mas não se preocupe não, que a gente vai marcar um café, ou então vamos almoçar ali no Mangá, né, em algum restaurante. Tá bom, então. E aí a oportunidade se faz, né? Porque a gente vai ampliando e a gente vai quebrando o gelo também, e a gente vai tornando o ambiente mais atrativo e familiar. Da mesma forma é a palavra de Deus. E a gente precisa, e Deus, Jesus, né, no caso, fazia isso trazendo os contextos nas parábolas dos costumes da época, dos costumes palestinos, né, dos costumes judeus. E as outras palavrinhas que eu destaquei tem aqui no finalzinho dizendo anuncie a palavra com responsabilidade e criatividade. Professor, tem muito o que fazer aí, não é? Se a gente pensar em responsabilidade, né, a gente tem que entender, poxa, tenho que caprichar e absorver tudo do podcast EBD em síntese, né? E se aprofundar um pouco mais também. Isso, valeu, Exatamente. Thaís. E tenho que separar o meu tempo, professor. Quanto tempo, né? A gente está separando para fazer os nossos estudos bíblicos, né? De repente, fazer um aperfeiçoamento aí na área da teologia. E criatividade, então, acho até que Thaís já... Eu amei quando a lição disse assim, a parábola dos solos, né? Que pode ser chamada a parábola do semeador, pode ser chamada a parábola dos solos. Meu Deus do céu, uma comparação linda, né? Porque a Bíblia tem isso, quando compara com as coisas da natureza, aí a gente pode se debruçar bastante, né? Exato, exatamente. É muito importante o que as professoras estão falando, porque eles mostram que o adolescente pode ser um semeador, né? Talvez esteja na cabeça do adolescente, não, o semeador é só o pastor, o semeador é apenas aquele que está pregando na igreja, no culto de domingo, né? E semeador pode ser qualquer pessoa realmente, como elas já exporam aqui, inclusive o próprio adolescente, né? Talvez ele se sinta incapacitado, não posso ser semeador, mas o próprio Jesus falou, né? Até porque as palavras que serão ditas, a capacidade vem do Espírito Santo, né? A gente não deve se preocupar com, meu Deus, como é que eu vou falar? Simplesmente fala a palavra, né? Porque a responsabilidade é de Deus. E no né? sentido mais simples, é quem joga a semente. Exatamente. Né? Exatamente. Propõe E também a até... entrega da semente. Isso. E até tirar aquela questão da responsabilidade que o aluno pode ter de ganhar aquela pessoa para Jesus. Não, mas eu tenho que ganhar e tem aquele senso de como se tivesse que carregar a pessoa nas costas. E não é bem assim. Ocupa, né? Eu nunca convidei ninguém para aceitar Jesus. Pois é, até porque você grave. não vai trazer ninguém acorrentado, né? Exatamente, não tem Mas como. é importante nessa lição mostrar a questão dos solos, né? Que não é a gente que vai convencer a pessoa, vai depender de como está o coração dessa pessoa para receber a semente. Será que é um solo fértil? Será que é um solo que não dá para germinar, né? Isso a gente vai vendo um pouquinho mais lá na frente. Mas é importante que o aluno tenha isso em mente, né? Que o papel dela é ser semeador, né? Jogar Exatamente. sementes e aí fica com o Espírito Santo, né? E com a pessoa de como é que está seu coração e sua mente para receber a palavra de Deus. Você disse bem, com o Espírito Santo e com a pessoa, né? Exatamente. Porque o Senhor ainda propõe essa questão, como a gente estava conversando em outros podcasts, sobre o coração da pessoa estar aberto a receber, né? Mas a gente vai falar sobre isso. Vamos chegar lá, né? E
Então, realmente, cada pessoa, cada adolescente, inclusive, professor, você pode perguntar para o adolescente se ele tem algum testemunho de uma vez em que ele foi semeador, uma vez que ele semeou na vida de alguém, se ele já semeou, em que oportunidade, se ele viu algum fruto, né? Que muitas vezes o fruto a gente vê de forma até mais rápida do que outros. Então, você pode também fazer esse tipo de pergunta para que o aluno também conte suas experiências, né? Para mostrar que é Isso. importante. Identificar também na igreja os projetos de evangelismo, né? De semeadura da palavra. Ah, tem um grupo tal, um grupo de jovens, tem um trabalho de evangelismo do pessoal de missões, né? Que é mais focado em missões. Isso tudo também é rico para você, professor, passar para o seu aluno. Perfeitamente. E para encerrarmos esse tópico primeiro, a lição fala sobre a semente que é a palavra, né? O que faz frutificar é a semente que é lançada, né? Então, a interpretação, né? Olha, eu estava me preparando para dar esse podcast e eu estava lendo alguns comentários e muitos deles fazem vários devaneios sobre o que seria essa semente, devaneios até metafísicos, mas a palavra de Deus é simples, a semente é a palavra do Senhor. E foi a Essa interpretação é de Jesus, né? Exatamente, eu ia falar Exatamente, exatamente isso, que é até importante o exatamente. professor, na leitura bíblica, né, ele fala, ele conta a parábola, né, do semeador, e depois ele traz a explicação. É o melhor Mateus intérprete. 13, Mateus 13, a partir do versículo 18 ao 23, ele traz a interpretação, e ele mesmo deixa isso muito claro, que a semente se trata da palavra de Deus, A palavra de Deus, né? né? Então, não tem como trazer, é aquilo que a gente viu na lição número 1, né? Não Isso, acabam saindo do que o texto está dizendo. exatamente. Por isso que o primeiro recurso de interpretação do professor tem que ser a própria palavra de Deus. Tem alguma dúvida sobre algum assunto? Procure na própria palavra de Deus a interpretação. Vá de Gênesis a Apocalipse. Né? A palavra de Deus tem as suas explicações e elas são autossuficientes, inclusive. Então, a semente que é plantada é a palavra de Deus. E ela é que tem poder realmente para fazer frutificar um solo que é um bom solo, né? Como a gente vai estudar logo mais à frente. Tá certo? Então, esse é o tópico primeiro, né? A nossa lição também tem um tópico segundo, que, por sinal, o título dela é bastante interessante, né? Quem vê solos, vê corações, né? É bem interessante Bem mesmo. interessante esse trocadilho que eles fazem, né? Ele já dá a resposta. O solo, então, o semeador seria o discípulo, aquele que prega a palavra do Senhor. A semente é a palavra do Senhor e o solo seriam realmente os corações, né? E como a gente vai poder estudar, existem 4 tipos de consequências diferentes para as sementes que são lançadas, e isso tudo a depender do solo em que essa semente cai, né? Dando sequência aqui, o primeiro tipo de solo que a semente cai é o solo à beira do caminho, né? É um solo que, segundo a palavra de Deus, a Bíblia nos conta, né? Jesus contando sua parábola, é um solo que não frutifica, né? É um solo com muitos pedregulhos, né? É um solo que realmente não tem onde as raízes se fincarem, Não né? tem nem como a semente penetrar no solo, Não né? tem como a semente penetrar no solo, né? É aquele solo verdadeiramente pedregoso, de pedra. É rígido. Alguém já E, tentou semear numa pedra? Impossível, não tem como, Impossível. não e tem como. também existe, como diz a lição, a semente fica exposta, né? Então, se a gente fizer a palavra, ela fica vulnerável, né? E vulnerável, a gente já pode trazer para o nosso aluno o compartilhamento, o que é deixar uma ideia, porque palavra a gente pode também entender como ideia, né? Por exemplo, a ideia de que Jesus é o Salvador. Como é deixar essa ideia vulnerável, né? É deixar essa ideia sem embasamento, sem contexto bíblico. E aí essa pessoa Jesus é o Salvador, tá? Aí você vai para a escola e diz assim, como
assim, não é Jesus, eu tenho outra ideia aí, eu acredito em reencarnação, eu acredito em outras religiões, né? Ou não acredito. Ou não Exatamente. acredito que Jesus Não é um acredito. enviado de Deus. Então, assim, esse é o solo onde a semente está vulnerável, né? A Está vulnerável. palavra, ela está superficial, né? Assim como em outros E Exatamente. também. até a palavra Jesus, quando traduz, ele fala que são aqueles que não compreendem. Como é que algo vai ser enraizado dentro de você se você nem compreende aquilo, né? E o exemplo do solo, né, à beira do caminho, é muito interessante porque as sementes ficam expostas, como a professora Gelide já falou, as pessoas passam, chutam as sementes, o sol seca as sementes, então não tem como aquilo realmente germinar e dar frutos. Não tem possibilidade nenhuma, porque realmente é um coração que não entra. É aquela pessoa com a mente, digamos assim, cauterizada. Não, eu acredito nisso e acabou. Ninguém tira essa ideia de mim, isso para mim não bate, não entra de jeito algum. Perfeitamente. Exatamente. Ou como tem pessoas, isso é bem desafiador, né, gente? Porque tem pessoas que dizem assim, é porque esse negócio de crente, na idade dos adolescentes, né? A gente um dia de ser adolescente, né, isso, pessoal? Ano passado. A gente passa muito Sair por agora da isso. adolescência. Um dia desse a gente estava lá no colégio e aí a gente sabe como é isso, assim, tipo, crente, vixe, tu é crente? Ih, gente, é crente, vixe, tu lê a Bíblia? Eu leio a Bíblia. E são pessoas que você até tenta, não, é porque na Bíblia tem uma história. Eu lembro que uma vez, olha só, lá vai os exemplos, né? Uma vez eu senti que eu estava até foi na faculdade já, estava terminando o curso e as minhas colegas mais próximas, né, de trabalho, a minha equipe mesmo de estudo, não estava ciente assim do valor que eu dava, né? Elas sabiam quem eu era, que eu era crente, mas do valor que a palavra de Deus tinha para mim. Então, eu levei elas para o shopping e disse, vamos lanchar. Mas só que eu não fui lanchar, né? Exatamente. E aí, que estratégias os adolescentes podem levantar, né, para semear a palavra? E aí, no final das contas, gente, olha só, o solo era à beira do caminho mesmo. Porque depois que eu conversei com elas, eu disse, meninas, eu preciso dizer a vocês que existem dois caminhos. Eu já fui bem simples. E que a gente precisa guardar a palavra de Deus e a gente precisa aceitar Jesus como Salvador, porque se não acontecer isso, a gente não vai ser feliz e tal. Resultado, uma delas parou de falar comigo e era amigona de trabalho, né? E a outra ficou aquela coisa meio sem sal, assim. Tu vai querer fazer esse trabalho? Como assim? A gente sempre fazia trabalho junto, né? E foi bem difícil. E o solo eu vi bem agora. A mensagem ficou exposta lá e ninguém quis saber, né? Então, quais as estratégias, né? E esse solo é um solo bem desafiador. É E um a gente pode até coração. dizer que hoje em dia os solos estão bem à beira do caminho mesmo, né? A maioria dos corações, assim, as pessoas Infelizmente. não dão valor à palavra de Deus, talvez pela questão de sempre ouvir, essa coisa de evangélico, não quero saber dessa coisa ou então, mas aí eu acho que já entra em outro tipo de coração, depois a gente entra nesse assunto. Mas assim, a gente realmente percebe que as pessoas têm uma certa aversão, né, à palavra de E Deus. também tem muita erva daninha, né? Tem muita plantação estranha, tem Uhum, muita referência. Olha só, professor, que riqueza é você usar essa ideia do solo, né? Eu estou aqui é. criando outras ilustrações. O solo é o coração do pecador, né? E pode Então, até pedir para o aluno identificar. Você conhece alguém que tem esse tipo de Exatamente. coração, né? Para eles irem já refletindo também. Exatamente. Contar Palavra. as experiências pessoais que eles tiveram, né, Isso. com algum tipo de evangelho. E você, professor, também pode contar suas experiências que você teve
tentando evangelizar alguma pessoa. Não, como o Thaís falou, não é difícil a gente encontrar esse tipo de solo, né? Solos que realmente são verdadeiras pedras. Não tem como a gente não tem como frutificar nesse tipo de solo. Mas é sempre importante lembrar que a tentativa tem que ser feita, né? A semente tem que ser lançada. Se ela vai frutificar ou não, isso é com o solo, né? Isso não depende, a semente é a mesma. A semente é a mesma. A palavra de Deus, ela é simples, né? Certa vez um adolescente me perguntou no WhatsApp, ele queria saber sobre a interpretação bíblica. E ele falou, Daniel, tem essa interpretação A e tem essa interpretação B. Qual que você acha que é a correta? Eu falei, a mais simples de todas, porque o evangelho é simples. Essa coisa de ficar tentando interpretar, de ficar olhando, tentando encontrar pelo em ovo, né, como o pessoal chama na expressão, isso não é da palavra de Deus. A palavra de Deus é simples. Jesus estava pregando para pescadores, né? E ele ainda estava dizendo que o evangelho estava sendo revelado a eles. Então, Jesus não estava dizendo que estava ocultando alguma coisa ali. Não, tudo que está sendo revelado é o que está dentro da palavra de Deus. É sempre isso que a gente tem que procurar expor quando a gente for plantar as nossas sementes, né? E é bom que o professor deixe isso também bastante claro, né, ao seu aluno. Porém, esse não é o único tipo de solo, o solo pedregoso. Nós também temos um solo cheio de pedras e com pouca terra, né? Esse solo, ele é bastante enganoso, né? Porque algumas pessoas até confundem, achando que esse tipo de solo é aquele solo pedregoso, mas não, ele tem uma camada de terra. Porém, existe embaixo dele uma camada de pedra que não é visível, né? Estava lendo um comentário bíblico que o autor estava falando, né, que o arado ele penetrava mais ou menos de 20 a 25 centímetros no solo. Então, uma pedra que estivesse a 30 centímetros do solo não seria nem sequer tocada pelo arado, né? Então, esse mostra, né, aquele tipo de pessoa que ouve a palavra e que é superficial, né? A palavra, ela não consegue criar raiz. Ela tem até uma camada de areia, mas ela não tem raízes para se aprofundar, né? E, infelizmente, também não é um caso incomum nós encontrarmos crentes superficiais, né? Crentes que recebem, pessoas que recebem a mensagem do evangelho, né, com aquela alegria, com aquela empolgação, com aquela coisa toda, e depois, infelizmente, tomam um caminho diferente daquele que a palavra de Deus E propôs. olha que interessante, eu estava ouvindo também um comentário sobre parábolas, né? E o comentarista estava dizendo que na Palestina eles não aram a terra antes de jogar a semente, que eles jogam a semente para depois arar a terra. Arar a É terra. como se eles quisessem realmente que o solo entenda a semente e não que a semente penetre na Sim, terra, né? Então isso é mais um sinal, assim, porque Jesus coloca esse texto dentro desse contexto palestino, né? Então é um sinal de que o nosso coração precisa receber a palavra de Deus, que também envolve as nossas escolhas, né? O nosso livre-arbítrio, que o Senhor permite que nós tenhamos, né? E é por aí. Comentando o que Daniel estava falando, é bem do coração que eu queria falar antes, eu disse, não, é mais lá na frente, que é chegou a justamente, oportunidade. Chegou à tem frente. muita gente que também tem esse tipo de coração, né? Às vezes vem o evangelho como algo, ai, que lindo, ai, é tão bom sentir a presença de Deus e buscam, às vezes, por puro emocionalismo, né? Ou Por então, emocionalismo. bonito. Hoje em dia, o que a gente mais vê são evangélicos, né, por status, né? Dizer, Exatamente. eu Não é sou bonito dizer que é evangélica. evangélico, né? Tá na Pois moda. é, Bonito, tá na tá na moda. moda, Tá na exatamente. moda. Tanto que tem muitas igrejas por aí também que, né, a gente duvida um pouco assim, mas existem Exatamente. muitos corações que realmente se alegram com a palavra de Deus, como é que eu posso dizer? Se identificam ali, acham bonito, eu quero viver isso aqui, mas como Jesus fala, na hora das perseguições, na hora das dificuldades, não existe raiz suficiente para que ela se sustente ali, se mantenha ali. Então, facilmente aquela plantinha é arrancada desse Arrancado. solo. Isso, como Perfeito, diz a inclusive. lição, o comprometimento é frágil, né?
Comprometimento, essa palavra é falar bem dessa, na alegria ou na dor, né? Exatamente. Na alegria ou na dor, a gente precisa ter um solo firmado, mas não é o caso do solo cheio de pedras e de pouca terra. O solo que tem pouca terra não cria raízes. E está na moda, né, colegas aí, a gente fazer, os adolescentes, na verdade, estou lembrando isso por causa deles, eles usarem aquela coisa, eu sou crente raiz, e os outros, não, eu sou crente Pois Nutella. é. Exato. Tem que ser Então, raiz, raiz Tem que ser profunda. raiz. isso tem que ser crente raiz profunda, é verdade. Exato. E você pode, professor, inclusive perguntar para o seu aluno, aproveitar esse momento e perguntar o que é que faz um crente ser raiz, né? O que é que faz um crente ter Perfeito, raízes Dan. profundas, né? O que é que Uhum. vocês acham? É uma pergunta que você pode lançar, né? A resposta seria ir para a escola dominical, não faltar culto, tem o crente domingueiro, né? Só vai para o culto de domingo. Ir para culto, culto e doutrina O crente também. zíper, já ouviu falar? Ai, meu Deus. Não, essa é Esse eu nova. nunca ouvi Zíper. falar, não. O zíper, vocês não sabem, não Não. acredito. Crente zíper. Ele tem aquela bíbliazinha, um zíper. Ah, E aí, quando o pastor nunca diz abre o assim, zíper da vamos Bíblia. abrir a Bíblia, aí o zíper... Ei, Aí, Meu aí ele Deus, lê. misericórdia, Senhor. Quando termina a leitura da Bíblia, que ele fecha e só só abre no vai abrir próximo a Bíblia. domingo. Olha, só crente zíper não dá, gente. Tem que Complicado, ser viu? crente É raiz. trágico, tem que ser Aí É fica crente trágico. raiz. superficial, né? Exatamente. Exatamente. Porém, infelizmente, não são apenas esses tipos de crentes que existem. Ainda tem um terceiro tipo, né? Que é o crente que vai frutificar num solo cheio de espinhos. Esse é o terceiro tipo, né? Aliás, tem quatro, né? Mas esse é o terceiro tipo que Jesus menciona, né? A semente, quando ela cai num solo que é cheio de espinhos, né? Representando exatamente aquele solo que não tem também raízes profundas, e aí a sedução, né, das coisas do mundo, as riquezas, a concupiscência da vida, né, como fala o livro de 1 João, vai lá e arranca aquela sementinha que está no coração. Infelizmente, esse também é um tipo de crente muito presente, né? Eu diria que é um tipo de crente, digamos assim, vamos dizer, adoecido, né? Porque Sim, as sementes que caem, né, nesse tipo de solo espinhoso, né, os espinhos sufocam, né, tira toda a vitalidade daquela semente. Então, pode até chegar a ter um certo desenvolvimento, mas não é um desenvolvimento saudável e jamais vai chegar a ter frutos. Justamente, por mais que entenda a palavra de Deus, mas está tão preocupado com as coisas dessa vida, e talvez ser rico, ou então muito preocupado com as coisas do trabalho, dos estudos, tudo gira em torno das coisas materiais, das coisas aqui dessa vida, né? Então, a palavra de Deus não dá tempo, né? Ou então aquele crente diz, eu não venho para isso porque eu não tenho tempo, porque eu preciso trabalhar, eu preciso fazer isso, aquilo, são tantas coisas, né, que está dando foco e está deixando de focar no mais importante. no mais importante. E a gente está falando Exatamente. agora crente sobre crente, mas é legal que a gente entenda que são os corações e que a parábola ela tem o foco na apresentação da regeneração, da reconciliação com Deus, assim, através da palavra, né? A gente usa a palavra crente, mas também a gente pode ampliar para os que creem, né? Para os corações, porque é uma forma que Jesus estava encontrando de dizer, movam os seus corações, não fiquem com os corações parados, né? Transformem, na verdade. Transformem os seus corações, né? Porque quando a gente está dentro ou fora da igreja e a gente não prioriza a palavra de Deus, o nosso coração se torna um coração cheio de espinhos. As prioridades, quais são? Né? Quais são as suas prioridades? Eu costumo comparar, falar em palestra, que a gente sempre diz assim, Deus é minha prioridade, né? Deus é minha prioridade.
Mas Falar é qual é fácil, a né? primeira... É, Isso! Qual é a primeira atitude que a gente tem pela manhã? Será que é falar com ele, né? Uhum. Ou a gente já levanta, principalmente quem é dona de casa, não é o caso dos adolescentes, mas quando acorda já pega o WhatsApp. Ó, Olha só, isso. será que Deus está lá É no de lei. WhatsApp? a não ser Qual que a é, Bíblia esteja no celular, né? minha Exato. gente, e olha que palavra importante. Será que as redes sociais estão sufocando a palavra de Deus no seu coração? Será que o seu coração está Muito Exatamente. com esse importante trazer espinho isso. aí? Muito importante. É uma temática muito boa para trazer para eles, né? Com Nesse, certeza. nesse, nesse momento, né? Porém, professor, nem tudo está perdido. A gente falou de 3 tipos de Graças a solo, Deus. Glória a graças a Jesus. Deus, Senhor, glória a Deus. Nós ainda temos um 4 tipo de solo, que é aquele solo que frutificou a palavra do Senhor. 30, 60, 100, 120, 200. É aquele solo que escuta a palavra de Deus, aquele solo que é semeado e frutifica para a glória do Senhor, né? Nós temos esse quarto exemplo e é interessante porque a gente até olhar estatisticamente, né? A Bíblia fala de 4 solos, mas apenas um frutificou, né? Cerca aí de 25%. Então, isso mostra também que, como a palavra de Deus, como em regra, os corações são obstinados, os corações são fechados para receber a palavra do Senhor. E realmente aqueles que frutificam não são muitos, infelizmente, né? Então, isso mostra, e essa temática é muito interessante, que a gente tem que se preocupar em lançar a semente, né? O solo, se vai frutificar ou não, vai depender do solo. Então, a gente não pode questionar nunca a eficácia da palavra do Senhor, né? O E o, poder da palavra. e o solo fértil, eu vou chamar de coração agora, né? O coração fértil, olha que legal. O coração fértil é o coração que tem. Eu fiz essa leitura quando eu vi na lição Fome e Sede. É o coração humilde, é o coração que consegue ouvir o outro, é o coração que consegue receber, no caso, a semente, que é a palavra de Deus, de uma forma sutil, de uma forma tranquila, né? Não necessariamente vai ser uma árvore frondosa, não, mas é o coração que recebe, né? Boa Às vezes vontade, né? isso, perfeito, Isso. Dan. Boa vontade. A intenção não é A nem B, a intenção é receber, Receber. né? É aquele coração que recebe. Isso. E esse solo, inevitavelmente, ele vai frutificar, né? Até porque Deus fala, bem-aventurados os pobres de espírito. Os pobres de espírito são justamente aquelas pessoas que reconhecem a sua necessidade espiritual. Aquela pessoa que reconhece que elas, por si sós, não vão a lugar nenhum, né? E que elas precisam realmente de um Salvador, de um Redentor, né? Como Pedro falou certa vez, até falei isso no primeiro podcast, Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Sem o Senhor, a gente não é nada. Esse tipo de solo vai frutificar, né? E é interessante porque a Bíblia também fala de graus diferentes de multiplicação, né? Uns multiplicam mais, outros menos. Outros vão dar mais frutos do que outros, mas os frutos vão ser gerados, né? Isso é muito importante a gente consignar. Mas a guisa de conclusão, falando sobre essa questão dos frutos, o tópico 3 da nossa lição fala sobre a necessidade de frutificação, né? É bom porque quando a gente está tratando do último tipo de solo, que é o 4 tipo de solo, no tópico número 2, a gente já faz um link com o tópico número 3, que fala sobre a necessidade de frutificação. Professora Thais, por que nós devemos frutificar? Por que nós devemos ser um solo frutificado, né, à luz da palavra do Senhor? Existe até uma passagem que Jesus fala que aquela árvore que não dá fruto, né, será cortada. Não é opção, né? Não é opção Exatamente. frutificar, Pois é, e essa passagem se encontra em João 15, do versículo 1 ao 4, e ele dá o exemplo da videira, que ele é a videira,
né? Eu vou até abrir aqui a passagem para a gente ler junto. Palavra importantíssima. Aconselhamos realmente que o professor mencione ela na sala de aula, né? Porque é uma palavra bastante chave do Evangelho de João. Jesus se identificando como a videira, né? A videira verdadeira. Enquanto Pois é, ele fala assim, já achou, ele fala, beleza. É rápido, fala né? assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda. Toda vara, que está junto aqui, toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar frutos, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu neles, este dará muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então, assim, nós devemos dar frutos, né? E em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, a gente vê alguns frutos do Espírito, né? Que é paz, amor, bondade, benignidade. Então, o crente, ele tem que dar esses frutos, né? E, inclusive, é uma forma de obediência, né? É obediência ao ID. Não tem como você receber a semente, que é a palavra de Deus, e a palavra de Deus tem, por si só, o objetivo de transformar, né? E você ser transformado e ficar parado. Você tem que fazer o papel de semeador também. A partir do momento que aquilo foi semeado na sua vida, você tem que cumprir o papel do ID, que é ser um semeador. E aí você está dando frutos, né? Não é quem ganha almas para Cristo. Não, é você cumprir o ID, é você amar o próximo, é você amar Deus com todo o seu coração, né? É você se debruçar na palavra de Deus, é você orar, aí você vai estar crescendo saudavelmente e gerar frutos. Isso é uma pergunta, professor, muito legal para você fazer para os seus alunos, né? Como vocês acham que vocês podem frutificar, né? Hoje eu estou semeando aqui na vida de vocês, vocês já podem ser semeadores, né? E no final também a gente vai analisar para cada um fazer aquela autoobservação que o psicólogo adora, né? Eita! Que tipo de Já é craque. que tipo de coração é o seu? Olha só, né? Não esqueça de fazer essa pergunta, que são perguntas chaves para o entendimento da lição. E como você pode frutificar, né? Como você pode frutificar em vários ambientes diferentes, né? Na escola, na igreja, né? Como você pode compartilhar a semente. Compartilhar uma palavra bem de redes sociais, né? E aí já pede outra reflexão relacionada a isso, que é o que estamos semeando. Inclusive o professor pode até ressaltar para os alunos que as redes sociais é um ambiente muito bom para semear também. Perfeito, perfeito. Joga a semente e vai para pessoas inimagináveis, né? Exatamente. Inclusive, o professor pode chegar... Meio... Sim, pode perfeito. Falar, professor. O professor pode chegar para o aluno, mostrar o celular e falar, queridos, como é que a gente pode semear a palavra de Deus usando esse aparelho aqui? Com quais aplicativos? De quais formas? Existe o Instagram, existe o status do WhatsApp, Twitter. Deixa os alunos falarem, deixa eles usarem a criatividade, né? Porque é muito importante que, além da ciência de que eles são semeadores, as formas como eles podem usar para fazer essa semeadura, né? E até saber dele, o que é que vocês estão compartilhando na internet. Exatamente. Vocês estão dando frutos, vocês estão semeando, vocês estão cumprindo o ID, ou vocês estão compartilhando qualquer meme por aí que não é... Não edifica, não produz crescimento. Pois é. Né? E como aquela autoanálise também de como está a sua vida. Sua vida está produtiva ou sua vida está improdutiva, né? Como anda a sua frutificação no sentido também do reino de Deus. Eu gosto muito do conceito de reino, professor. Que você possa ampliar essa questão de frutificar, não só o próprio desenvolvimento, autodesenvolvimento espiritual, né?
que é relevante, como estava dizendo, precisa se debruçar na palavra, precisa congregar, né? Mas também para o outro, né? Você entender que essa produtividade precisa ser para o reino de Deus. Isso. Perfeitamente. E tem até a passagem aqui, que também anotei aqui, que é em Gálatas também, capítulo 6, que, no geralzão, assim, ele fala que se plantarmos no terreno desta vida, nós vamos colher morte. Olha. Vida atrás, morte, não tem mais nada, a gente morre e acabou, não tem mais nada. Agora, se nós plantamos, né, e somos produtivos, como a professora Gedidia falou, né, visando o reino, o terreno espiritual, se a gente está produzindo no terreno espiritual, aí a gente vai colher o quê? Vida eterna. Então, é importante a gente também, o professor passar para o aluno que tudo que a gente planta, a gente vai colher. A gente vai colher. É a lei da Se semeadura, né? Ela é infalível. Exatamente. Se você Falando tem em um parábola coração... do semeador, né? A lei da semeadura. Exatamente. Pois é. Se você tem um coração espinhoso, provavelmente você vai colher morte, porque você está tão preocupado com as coisas aqui que você não está fazendo nada para o reino de Deus. E é importante olha... que o aluno... Pode falar, Thaís. É importante que o aluno entenda que essa vida aqui ela é passageira, nós estamos aqui de passagem, isso aqui não dura, nossa vida é como uma neblina que aparece e depois desaparece, né? E o importante realmente é a vida eterna. O que você deseja passar a sua vida eterna? Isso, e eu estava fazendo isso. um link agora, gente, muito legal, veja se vocês vão corroborar comigo, né? O autor da parábola do semeador é o nosso Criador. E se ele diz, ele propõe essa parábola, né? Jesus propõe essa parábola para que a gente frutifique. Então, está mais do que claro, adolescente, professor de adolescente, que o nosso Criador tem propósito na nossa frutificação, na nossa vida produtiva, né? Não só para nós, mas para o reino de Deus. Perfeitamente. Embora a gente não tenha entrado formalmente na parte da conclusão, mas a gente discutindo esses assuntos já tratando da conclusão. É muito importante que o professor ele passe para os alunos essa necessidade de eles frutificarem, né? Frutificar não é uma opção, é uma necessidade da vida cristã. Jesus fala lá em João capítulo 15 que aquele que não está sendo que não está dando frutos vai ser cortado. Então, é interessante, professor, que você coloque esse senso de necessidade e urgência na mente dos seus alunos, né? De frutificação, que essa lição possa não apenas alimentá-los intelectualmente, mas que a lição possa produzir frutos na vida do seu aluno. Agora eu queria fazer uma pergunta aqui. Eita! Um solo à beira do caminho, ou um solo cheio de pedras, ou aquele solo bem espinhoso, pode se tornar um solo fértil? Eita! É uma pergunta muito boa para fazer para os alunos também. Exatamente. É a famosa pergunta desafio. Será? Pergunta poderosa. A parábola não fala sobre isso, concorda, Thaís? Não fala. A parábola não fala sobre isso, mas quando a gente entende que a semente, ela transforma, né, que a palavra tem o poder de transformar, aí a gente faz existe a interpretação, a revelação, e existe aí uma ilustração, né, e a gente amplia, porque... Sim. Até porque... Diga, pode falar. Até porque a gente por exemplo, eu já conheci pessoas que tiveram em algum momento da vida um solo bem à beira do caminho, e depois de muito tempo, essa pessoa veio a se converter. Isso. Então, assim, a gente vê que o solo não é algo que... Até porque a parábola também não diz que vai ser sempre aquele solo o tempo inteiro, né? Isso. Tem momentos que a pessoa tenha o coração de determinada forma, né? E pode ser que ela
permaneça assim o resto da vida, mas pode ser realmente que a palavra, ouvindo ali o tempo todo a palavra de Deus, chega uma hora que a pessoa, né, tenha um despertar. Perfeitamente, porque como Vocês diz acham? Lucas 1,37, para Deus nada é impossível, né? Para Pois Deus é. nada é impossível. E a Bíblia também diz que a palavra de Deus não volta para ele vazia, né? Vazia. Então, realmente, ele tem um poder que, talvez, se alguém olhasse para a vida do apóstolo Paulo, pudesse pensar, ixi, esse aí é um terreno, Uhum. né, arenoso, Poxa, que exemplo, hein, pedregoso, Dan? ixi, não Que tem como plantar exemplo. aí, né? E a Pois semente foi é. lá e está aí, né? Um dos grandes nomes do Evangelho, né? Uhum. A vida do apóstolo Paulo. Então, nosso trabalho como cristão é lançar a semente, né? A gente Isso. já está com as sementes na nossa mão, a gente tem que lançar. Onde vai Uhum. cair, aí não é o É, problema nosso, mas a gente tem que realmente lançar, tem lançar a que semente, orar, orar. pelas Sim. pessoas que estão com o coração endurecido. E Perfeito, se arrepender perfeito. também, né? O arrependimento traz a reconciliação, a transformação. Essas são Exatamente. palavras que a gente precisa usar sempre para entender que precisamos ser solos férteis. Isso. Exatamente. Queridos, a discussão, olha, esse papo está muito interessante. Realmente por mim, eu passar 2 horas aqui conversando com as professoras. É realmente um tema que dá realmente muito Uhum. assunto para ser comentado, para ser lembrado para os adolescentes, né? Então, já que, a guisa de conclusão, gostaria de agradecer as professoras, né, por esse momento que a gente está falando sobre a palavra do Senhor. Você, professor, tome nota daquilo que foi tratado aqui, coloque isso no coração dos seus alunos, a necessidade deles frutificarem, de ter uma vida produtiva e não uma vida improdutiva, né, e que possamos ser agentes de transformação, semeadores na vida não apenas dos alunos, mas na vida de quem está à nossa volta e precisa do pão do Evangelho, né? Então, baseado nisso, também gostaria de dar as palavras, uma oportunidade, né, professora Gedídia, para a professora Thais também, para fazermos essa conclusão. Perfeito, gente. Foco no propósito de Deus, na produtividade, né? A gente está ouvindo muito isso. Mas a semeadura é muito importante, né? A gente semear e ter os frutos dessa semeadura, né? Então, acho que é isso. A semente é a palavra, mantenha essas ligações dos significados que o próprio Jesus trouxe bem vivo. Repita isso para o seu aluno, né? A semente é a palavra, nós podemos ser semeadores e a sua vida precisa frutificar, né? É isso. Glória a Deus. Amém. Corroborando com o que a professora Gedidia falou, realmente o foco é frisar a importância da palavra de Deus para os alunos, né? Que eles devem disseminar a palavra, assim também como fazer que essa palavra os faça frutificar, né? Que eles possam se desenvolver, se tornarem maduros, né? No entendimento da palavra de Deus. Isso só é possível através do relacionamento e do conhecimento, né? Leitura, estudar, né? A Bíblia, orar, né? Procurar se aperfeiçoar no reino de Deus e E nada de crente zíper. exatamente. Crente Cresça, crente raiz, ziper, né? crente Esse tem que ser o raiz. Crente lema. raiz. Seja crente raiz. Glória a Deus. Então, eu espero que o amado ouvinte, professor, professora, consiga dar uma excelente aula no domingo para o seu aluno. Desejamos que Deus abençoe a sua vida e, se Deus quiser, esteja conosco no nosso próximo podcast. Deus abençoe a vida de vocês. Professora Thais, professora Edídia, Pai do Senhor Amém. e Pai até do Pai do Senhor a Senhor. mais. Até a todos. próxima. Valeu. Tchau, valeu. Tchau. Tchau.